Segunda solução, comparando números fracionários. Vamos obter as frações equivalentes cujos denominadores são 3/4 e 6/7. Tá? Então, 3/4 é a fração corresponde ao que Pedro gastou. Né? Isso aqui corresponde ao que Pedro, né, gastou. Isso foi no parque de diversões. E 6/7, né, corresponde ao que Joana, né, vamos colocar aqui, fica melhor assim, corresponde ao que Joana gastou, certo? Aí vejamos o seguinte, como os denominadores são diferentes, os numeradores também, então a gente tem que encontrar uma fração equivalente. O que a gente pode usar é o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum entre 4 e 7. Né? Então, fazemos o mínimo múltiplo comum entre 4 e 7. O menor número par primo é 2. Então, 4 divide 2 dá 2. 7 não divide. 2 divide 2. Vai dar 1. Sobra o 7. O único que vai dividir o 7 é o próprio 7. Então, aqui vai ficar 1 que não divide 7 e o 7 que divide 7 dá 1. Então, agora a gente multiplica 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 7, 28. Então, 28 é o mínimo múltiplo comum de 4 e 7. Então, agora o que a gente vai fazer? Quais são as frações equivalentes a 3/4? Então, o mínimo vai ser 28. Essa é só uma outra forma de a gente chegar no mesmo resultado. 28 dividido por 4... né, vai dar 7. 7 vezes 3, 21. Mesma coisa, então eu sei que isso aqui corresponde ao Pedro. Essa fração aqui. E 6/7, qual é a fração correspondente? Então eu coloco o mesmo mínimo, que é 28, que é o mínimo entre esses dois números. Esse número aqui, 28, eu vou dividir por 7. 28 dividido por 7 é 4. 4 vezes 6, multiplico sempre o numerador, 4 vezes 6, 24. Então, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Aí, o que a gente tem aqui? Que temos duas frações com denominadores iguais, 28 e 28. Uma é 21 sobre 28, o numerador. Outra é 24 sobre 28. Quando os denominadores são iguais, o que vai dizer se as frações são maiores ou menores são os numeradores. Então, o numerador menor é 21 e o numerador maior é 24. Então, eu posso dizer que 21 sobre 28, 21 28avos, é menor que 24 28avos. Logo, Joana gastou mais do que Pedro, né? Porque essa aqui vai se referir a Joana e esse daqui, essa fração, refere-se ao que Pedro gastou. Então, Joana gastou mais do que Pedro, né? Porque foi maior o que ela gastou da mesada dela e Pedro gastou menos. E assim termina a nossa aula. Na próxima aula veremos exercícios. Até lá, continue estudando. Qualquer dúvida, pergunte. Até mais!